Então tá bom, gravando a nossa aula a partir de agora, ok? Antes da gente começar com um conteúdo novo, vou propor a solução de um problema que tem conexão com o assunto que a gente andou discutindo nessas primeiras aulas do curso. Deixa eu colocar o enunciado dele aqui para vocês. É um problema que vai envolver uma colisão entre um objeto, um disco bem pequenininho, e uma haste. A haste está suspensa na vertical, ela é presa em uma de suas extremidades, né? E o projétil vai bater essa haste, vai girar em torno da sua extremidade. Vamos ver então como é que é a lógica do problema e o que a gente vai utilizar de ferramenta do que a gente já viu para poder resolver esse problema. Basicamente a ideia é a seguinte: a gente tem que atingir o ponto mais alto da trajetória. Então basicamente a gente tem o seguinte: você tem uma espécie de um suporte vertical, podemos imaginar como sendo uma viga, um teto, né? E aí você possui uma barra que é apoiada nesse nosso suporte. Ela é presa nesse suporte, né? Digamos que haja uma articulação aqui em cima, com uma espécie de um parafuso, através do qual essa haste pode girar. Inicialmente, ela é paralela à vertical. Mas aí, vem um disco, uma pequena partícula de massa mzinho, que se movimenta aqui para a minha esquerda com uma certa velocidade v0. Digamos que esse disco vai bater exatamente no centro da nossa haste. Não é necessário que seja exatamente no centro, mas é a suposição do nosso problema. Pouca coisa vai mudar no final das contas se a gente imaginar que o ponto de impacto é outro. Eu vou, num segundo momento, mostrar para vocês o que iria mudar se a haste batesse num outro ponto que não fosse exatamente o centro da haste. Se o disco batesse, por exemplo, a 3/4 da extremidade presa ou a 1/4 da extremidade presa, aí eu vou discutir com vocês o que iria mudar. Ok? Ora, o que vai acontecer? Após isso, após a colisão entre o disco e a haste vai girar. Então ela vai passar a ocupar, melhor, ela vai se movimentar até que ela atinja esse ângulo aqui. Que eu vou chamar de φ. Ok? E o disco? O que vai acontecer com ele? O disco vai parar. Por que o disco vai parar? Porque nós estamos mencionando que a colisão que vai acontecer entre o disco e a haste é uma colisão elástica. Colisão elástica é aquela onde acontece conservação de energia cinética. Se vai haver conservação da energia cinética na sua totalidade, quando a colisão é elástica, toda a energia cinética do objeto, antes da colisão acontecer, é transferida para o objeto que vai receber o impacto. Então, ao passo que a haste vai se movimentar, o disco que bateu no centro da haste ele vai parar. Então, para todos os efeitos, o disco ficaria nessa posição aqui, tá certo? Mais ou menos a posição em que o impacto aconteceu, tá certo? Essa, então, é a lógica do nosso problema. Aqui eu tenho, então, a minha situação inicial, com o disco em movimento e a haste parada. Aqui, num segundo momento, eu tenho a haste em movimento. Ela vai, então, girar em torno do seu ponto de suspensão e o disco, então, vai permanecer em repouso. O que eu quero saber, então, é qual é o valor desse ângulo φ. Em que circunstância? Qual é o maior valor de φ que essa barra vai atingir em função dos parâmetros do problema? A massa da barra, Tmzão, a massa do disco, essa velocidade inicial,
o comprimento da barra, que é a elisão, e assim por diante. Conseguiram entender a situação em linhas gerais? Sim. Sim. Ok? Que princípios vocês acham que poderiam ser aplicados para a gente começar a resolver esse problema? Conservação de momento. Tá. Conservação do momento linear ou angular, Isaac? Ou os dois? Os dois, mas eu acho que eu começaria pelo linear, não sei. Você começaria com o momento linear. Beleza. Vamos ver então se a conservação do momento linear vai trazer algum ganho para a gente. A primeira coisa que a gente deve se perguntar é o seguinte: Isaac está mencionando a possibilidade da aplicação da conservação do momento linear. Tudo bem, é realmente um ponto de partida válido. Mas antes de querer aplicar a conservação do momento linear, eu preciso saber se é razoável querer aplicar a conservação do momento linear nesse problema. Assim como, posteriormente, eu vou fazer a mesma coisa com a conservação do momento angular. A conservação do momento linear é uma consequência da segunda lei de Newton. Lá na segunda lei de Newton, você afirma que a força resultante externa é a derivada do momento linear do seu sistema de partículas em relação ao tempo. Então, P aqui é o momento linear do sistema de partículas. Ora, de que sistema de partículas nós estamos falando? A rigor, nós estamos falando de dois objetos que estão interagindo. Eu estou falando do momento linear da barra somado com o momento linear do disco. Existe algum outro objeto presente nesse meu problema? Com certeza tem. Você tem a terra, você tem o suporte, você tem a articulação que prende a barra lá em cima no suporte, mas aparentemente nenhum deles parece ser relevante na solução do problema. A terra mesmo. Eu até poderia considerar o efeito da terra nesse problema, porque na verdade você está lançando o projétil e a rigor o projétil não vai se movimentar exatamente em linha reta. Ele vai sofrer uma pequena curvatura por conta do campo gravitacional que atua para baixo. Mas se você imaginar que essa velocidade é muito grande, o que vai acontecer? A barra, o disco, ele vai praticamente se movimentar em linha reta. O deslocamento dele vai ser muito pequeno, tá certo? Comparado com o próprio comprimento da barra. Então, a rigor, o efeito da força gravitacional nesse problema é muito pequeno. Ela nem está provocando nenhuma alteração no movimento da barra e provavelmente a alteração no movimento do disco que ela iria propiciar é muito pequena. Então, aparentemente, não há necessidade de considerar a aceleração gravitacional no problema. Ora, isso anula a única força externa relevante que eu deveria ter no problema. Se é assim, se nós estamos afirmando que o conjunto de forças externas tem resultante zero, então não é nenhum assombro afirmar que a derivada do momento linear em relação ao tempo é igual a zero. E então, o momento linear do seu sistema de partículas, ele é igual a uma constante. Se ele é igual a uma constante, eu poderia então afirmar o seguinte: eu poderia afirmar que o momento antes da colisão tem que ser igual ao momento linear depois da colisão acontecer.
Qual é o momento linear antes da colisão acontecer? É a massa vezes a velocidade do disco, que eu vou chamar de V0, mais a massa da barra, que é emisão, vezes a velocidade inicial da barra. Mas reparem bem, a barra está inicialmente em repouso. Então, a velocidade inicial da barra é um vetor de módulo zero. Após a colisão, você tem a massa vezes a velocidade final do disco, mais, se o disco vai permanecer em repouso após a colisão, a sua velocidade após o impacto é zero, mais o momento da barra após a colisão. Aí a gente tem que tomar um cuidado. De qual momento linear da barra nós estamos falando exatamente após a colisão? Momento no instante em que o disco encosta a barra? Sim. Então seria Mas meio que... mas a própria barra, Thomas, ela é um sistema de partículas. Sim. Na verdade, você tem um sistema de partículas global, vamos dizer assim, que é formado pela barra mais o corpinho, que vai bater na barra. Mas repare que a barra em si, ela por si só já é um sistema de partículas. Então agora você tem, uma vez que eu estou perguntando pelo momento linear da barra, eu devo me perguntar, como é que eu vou escrever o momento linear da barra, uma vez que ela é formada por um sistema de partículas? Acho que teria que ser um momento relacionado à velocidade tangencial, que é o momento ali para o torque da barra girando. Não, aí você, se você já colocou torque no meio, você não está falando mais de segunda Não, lei no de momento Newton. angular vai envolver, né? Então talvez seria melhor trabalhar só com energia nesse problema. Eu não sei se só com a energia dá para a gente trabalhar, não, cara. Eu acho que a gente vai precisar de conservação de energia num segundo momento mesmo. Entendeu? Mas eu quero que vocês percebam uma sutileza que existe nesse problema em querer aplicar a conservação do momento linear. Seria o momento linear do centro de massa? Isso. Essa é a questão. O momento linear de um sistema de partículas é a soma dos momentos lineares de cada partícula que compõe o seu sistema. Ou seja, é um somatório num índice I, que vai de 1 até N, da massa de cada partícula componente do sistema, vezes a velocidade de cada partícula. Ocorre que a massa é a derivada da posição de cada partícula em relação a algum sistema de referência, medida em relação ao tempo. E eu poderia trocar a ordem desse somatório com essa derivada, porque a soma das derivadas é a derivada das somas. Então, isso me dá a derivada em relação ao tempo do somatório num índice I, que vai de 1 até N, de MI, RI. Uma vez que eu estou supondo que as massas das partículas são constantes, elas poderiam ser incorporadas dentro dessa derivada. Ocorre que esse camarada que está aqui dentro dessa minha derivada temporal guarda relação com o centro de massa do objeto. O vetor posição do centro de massa é igual a um somatório num índice I, que vai de 1 até N, de MI, RI, sobre emisão. De onde você conclui que esse somatório que aparece aqui
Na verdade, é o produto da massa pelo vetor posição do centro de massa. Então, isso aqui daria massa vezes a derivada do vetor posição do centro de massa em relação ao tempo, e isso aqui é a velocidade do seu centro de massa. Ou seja, é aquilo que a gente concluiu na aula em uma das aulas da semana passada, ou talvez da semana anterior. O momento linear de um sistema de partículas pode ser substituído por um único momento linear, que é o momento linear do centro de massa desse sistema, supondo que toda a massa do objeto está concentrada exatamente no centro de massa. Aí, se isso vai ser levado em conta, nós vamos ficar com o seguinte, né? Isso aqui então, o momento linear do disco após a colisão, que vai se anular, porque o disco para, mais o produto da massa pela velocidade do centro de massa do nosso conjunto. Olha, só fiquei com um pouco de dúvida com essa velocidade aí, porque o centro de massa ali talvez esteja girando também, né? Está. Daí essa velocidade seria a velocidade tangencial do movimento, ou não necessariamente? Não é a velocidade tangencial, não, porque na verdade ela vai ser a velocidade resultante. Eu quero que vocês pensem no que nós estamos fazendo, para vocês concluírem que nós estamos fazendo bobagem. Que esse é um problema em que eu não poderia supor a conservação do momento linear. Porque, veja bem, esse aqui é o momento inicial do seu conjunto. Ele é igual a massa vezes a velocidade do seu vetor centro de massa. Nós estamos afirmando que isso aqui é verdadeiro. Mas observem bem. Se eu retomar aquela minha figura inicial, a velocidade do meu centro de massa não aponta ao longo da direção horizontal? Velocidade de disco. Ela aponta ao longo da horizontal. Digamos que eu coloque, só por conveniência, o meu eixo X positivo orientado para a esquerda e o eixo Y positivo orientado para cima. Então, eu vou ter um vetor unitário I apontando para a minha esquerda e um vetor unitário J apontando para cima. É fato, então, que eu poderia escrever o momento linear inicial como sendo a massa vezes o valor da velocidade inicial na direção I, massa do disco, né, claro, igual a emissão vezes a velocidade do centro de massa. Aí, Isaac, eu vou retomar o seu comentário. Como você mesmo percebeu, o centro de massa vai descrever uma curva, não é verdade? Sim. Isso. O centro de massa dessa barra deve se encontrar exatamente no centro dela. Ele deve descrever uma curva até que ela atinja o ponto mais alto da trajetória da barra. Ou seja, a velocidade do centro de massa não ficou limitada à direção X. A barra foi arrastada tanto para a esquerda quanto para cima. Então, se nesse momento a velocidade do centro de massa aponta nessa direção e nesse sentido, e aí agora faz sentido no que você falou, Isaac, em pegar uma componente de velocidade tangencial à trajetória, porque essa vai ser a velocidade resultante do centro de massa. Essa velocidade do centro de massa ela teria que ser decomposta. Então você teria uma componente Vx do centro de massa, apontando no eixo X, e uma componente Vy do centro de massa, apontando para cima. Então você vai ter a velocidade do centro de massa escrita como uma combinação desses dois vetores. Isso aqui vai dar um Vx na direção Y, somado vetorialmente com um Vy na direção J. Então você vai ter massa vezes Vx na direção Y, mais a massa da barra vezes Vy na direção J. Eu pergunto para vocês,
essa equação para a conservação do momento linear está correta? Não. Por que não está, Kevin? Bom, você tem a gravidade atuando de força externa nesse momento que realiza a rotação, né? Ela vai Exatamente. alterar a velocidade disso. Exatamente. O momento linear nesse problema, gente, não se conserva. Você tem uma força externa no problema, que é a força da gravidade. Agora, há pouco eu tinha falado para a gente desconsiderar a força da gravidade, meio que para ver se vocês acordam. Que não dá para desconsiderar a força da gravidade. Porque se desse para desconsiderar, então por que a barra iria subir, perder velocidade, até parar no ponto de altura máxima? Existe uma força externa no problema. Quando muito você vai poder falar que a componente x do momento linear se conserva, uma vez que não existe força externa na horizontal. É parecido com o que vocês aprendem lá na Física 1 em lançamento de projéteis. Você lança um projétil e ele descreve uma parábola em relação à Terra, a velocidade ao longo do eixo x se preserva. Porque não existe força, não existe aceleração na horizontal. Mas se isso fosse verdade na vertical, por que o projétil iria descrever uma parábola? Ele descreve uma parábola por conta de um efeito gravitacional. É a mesma coisa com a barra. Ela não vai se movimentar em linha reta. Essa articulação daqui de cima não deixa. Então, em razão da aceleração da gravidade, ela vai ganhar um peteleco, vai subir, mas ela vai perder velocidade nessa direção, e aí, na vertical, né, até que ela vai parar. Ela para por um breve instante, e aí retorna no seu movimento da esquerda. Ou seja, o que nós afirmamos, e o Isaac tinha colocado para nós, de que o momento linear vai se conservar, não se conserva. Mas eu aprendi que o momento linear sempre se conserva. É verdade. Se você definir o seu sistema de partículas de maneira adequada. O momento linear do sistema disco mais barra não se conserva. Em razão da existência de uma força externa, que é a força gravitacional. Como que eu salvaria a conservação do momento linear? Para salvar a conservação do momento linear, eu teria que levar em conta também o movimento da Terra após essa pancada. Porque aí o sistema de partículas seria formado pelo disco, pela barra e pela Terra. Apesar de que eu sei que a Terra vai ser ligeiramente perturbada, eu não sei descrever exatamente como é que vai ser o movimento da Terra. Provavelmente vai ser um deslocamento imperceptível, mas ele vai acontecer. Então não faz sentido querer definir um sistema mais complexo para resgatar a conservação do momento linear, porque tem um objeto nesse problema, que é a Terra, que nós não sabemos caracterizar o movimento. Então essa equação aqui, ela está errada. Porque o momento linear não vai se conservar nesse problema em razão da interação gravitacional. Você não consegue garantir a conservação do momento linear somente para o sistema disco e barra. Para garantir a conservação do sistema linear, eu teria que colocar a Terra no meio. Quando eu ponho a Terra no meio, a aceleração gravitacional que gera a força-peso deixa de ser uma força externa e passa a ser uma força interna. Aí, não havendo força externa, o momento linear total vai se conservar. Entendeu, Isaac? Você que tinha proposto a conservação do momento linear. Entendi. Entendeu?
Eu propus porque geralmente é a primeira coisa que eu tento mesmo, aí, só por tentativa. Não, eu concordo, e é uma coisa quase que inata, principalmente quando se trata de uma colisão. A gente tem o hábito de achar que toda vez que vai acontecer uma colisão, o momento linear vai se conservar, tá certo? Mas você não tem garantia de conservação do momento linear nesse caso, por conta da presença de uma força externa. Entendeu? Certo, eu entendi. Até durante aí eu já comecei a me complicar aqui para imaginar qual seria a velocidade, do que a gente estaria considerando. Você fez uma boa observação ao perceber uma velocidade que seria tangente ao movimento do centro de massa, que na verdade é a própria velocidade do centro de massa. Ele vai descrever uma curva, um arco de círculo mesmo. Você observou bem. Só que aí, quando você faz isso, você mata a conservação do momento linear. Porque aí você percebe que ao longo do movimento, a velocidade do centro de massa vai ganhar uma componente vertical. Essa componente vertical, ela tem a ver com a ocorrência de uma força externa. Tá certo? Que é a força gravitacional. Vai ser uma coisa do tipo, um Vy igual a um V0y menos a gravidade vezes o tempo, uma vez que vai ser um movimento retardado, né? Vai ser um movimento em que a velocidade vai diminuir com o tempo. Entendeu? Só que aí você percebe que vai haver uma inconsistência, porque o momento linear inicial, ele era puramente vertical, aliás, horizontal. E após o impacto, surge uma componente de movimento também na vertical. Então não está tendo conservação do momento linear. Ok? Ok, certinho. Tiago, Amanda, tudo bem? Eu. Bom, mas a gente precisa resolver esse problema, né? E essa questão de haver uma rotação em torno de um ponto fixo me leva a um outro princípio de conservação. A conservação do momento angular. O que me diz o princípio de conservação do momento angular? Nós vimos que existe uma lei de Newton relacionada com as rotações. Na verdade, você nem precisa ter exatamente uma rotação. Nesse caso, ele se assemelha a uma rotação. Mas a gente costuma chamar essa segunda lei de Newton para as rotações mesmo. Mesmo que de fato não haja uma rotação. Essa segunda lei de Newton, ela associa o torque provocado por forças externas com uma derivada do vetor momento angular em relação ao tempo. E o que me diz a segunda lei de Newton para as rotações, ou melhor, o que me diz a conservação do momento angular? Ela me afirma o seguinte: se por acaso você tem que o torque das suas forças externas é igual a zero, então essa quantidade chamada momento angular vai ser uma quantidade conservada no problema. O L, então, é uma constante do movimento. Então, vamos fazer o seguinte. Veja o seguinte. A segunda lei de Newton das rotações, num certo sentido, ela acaba sendo mais dramática do que a segunda lei de Newton para as translações, essa para a força externa que nós acabamos de recordar. Digo pelo seguinte, ela não exige que não existam forças externas para que o momento angular se conserve. Até pode ser que haja forças externas. Nós já vimos que existe uma força externa nesse problema, que é a força gravitacional. Mas se o torque dessas forças externas for igual a zero, então você vai ter que o momento angular é uma quantidade conservada. Observem bem.
Vamos colocar a nossa haste aqui novamente, pendurada no nosso suporte. Está aqui, então, o centro de gravidade da minha barra. Centro de massa, né? A força-peso para campos gravitacionais constantes, que é o que acontece na vizinhança da Terra, ela é aplicada exatamente no centro de massa do objeto. Para campo gravitacional constante, ou seja, na vizinhança da Terra, né, o centro de massa coincide com o centro de gravidade, que é o ponto de aplicação da força-peso. Então, veja, a sua força-peso, ela está aplicada exatamente no centro da barra. Ela está aplicada nesse ponto aqui. Esse aqui, então, vai ser o peso da minha barra. Vai ser igual menos a massa da barra vezes a gravidade na direção J, colocando, né, o eixo Y positivo orientado para cima. A minha barra vai ser atingida por um disco que possui uma velocidade V0, representada por um módulo V0 na direção I. Tem força externa nesse problema? Tem. Eu tenho a força gravitacional. Ela aplica torque em relação ao centro de massa ou mesmo em relação ao ponto de suspensão? Eu nem preciso me preocupar com o centro de massa nesse caso, não. A rotação, num segundo momento, ela vai acontecer em torno do ponto de suspensão da haste. Mas antes do impacto acontecer, a força gravitacional vai aplicar algum torque em relação ao ponto de suspensão? Não. Não aplica. O torque, ele é o produto vetorial do vetor que marca o ponto de aplicação da força com a própria força. Então, se você tem um torque de uma força medido em relação a um ponto O, torque vetorialmente é dado por esse produto vetorial. No nosso caso, eu estou falando do torque aplicado pela força-peso em relação a esse ponto O aqui em cima. Isso aqui, então, vai ser igual a quê? Você vai ter um vetor que marca o ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, ou melhor, o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Isso aqui vai ser igual a barra tem um comprimento L, né? Então, metade da barra você vai ter um comprimento L sobre 2. Isso aqui vai ser igual a L sobre 2, atuando na direção menos I, porque o vetor que marca o ponto de aplicação da força em relação ao eixo de rotação, ele está apontado nessa direção e nesse sentido. Isso vai fazer produto vetorial com a sua força, que é menos Mzão G, aqui é J, perdão, gente. L sobre 2 na direção menos J, ok? Menos Mg na direção J. Ora, então antes da colisão acontecer, você tem que o torque ele vai ser zero. Por quê? O produto vetorial do vetor posição de aplicação da força com o vetor força vai ser o produto vetorial de dois vetores paralelos ou dois vetores alinhados. Produto vetorial de dois vetores alinhados sempre dá zero. Então, antes da colisão acontecer, a força externa não produz torque. Então, o peso, enquanto força externa, não produz torque antes da colisão. Tá certo? E aí, como é que eu vou fazer para calcular o momento angular? Para calcular o momento angular, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai precisar lembrar que o momento angular, no caso, vai ser uma quantidade conservada, uma vez que a única força externa que você tem no problema
não aplica torque. Então, o momento angular antes da colisão ele tem que ser igual ao momento angular após a colisão. Ora, qual é o objeto, então, que deve carregar momento angular em relação a alguma linha de referência? Se há momento angular, é em razão do movimento do disco, não é em razão do movimento da barra. Então você vai ter que o momento angular inicial do disco mais o momento angular da barra antes da colisão acontecer. Esse momento angular vai ser zero, né? Isso aqui tem que ser igual ao momento angular do disco após a colisão, que eu vou chamar de L final do disco, mais o momento angular da barra após a colisão, que eu vou chamar de LF barra. Ok? Mas o disco, nós supomos que a colisão é elástica. Então ele para após o impacto acontecer. Ele transfere toda a energia cinética dele para a barra que vai entrar em movimento. Se ele não tem velocidade, ele não tem como ter momento angular. Então o momento angular do disco após a colisão é zero. Por quê? Porque o disco para. Então a gente conclui que o momento angular inicial do disco é transferido para a barra. Essa é a equação que vai governar para a gente a conservação do momento angular. Esta equação é válida. Por quê? Porque antes da colisão acontecer, a força-peso não está realizando torque nenhum. Mas depois ela vai realizar, exatamente, depois da colisão acontecer. Aí já é um outro estágio do problema. Nós estamos investigando o que vai acontecer com a colisão, pelo menos para garantir a conservação do momento angular, tá certo? Depois a gente vai ver o que a gente faz para poder obter a altura que o objeto vai atingir, ok? Então vamos lá. Vamos calcular então o momento angular inicial do nosso disco. Tá aqui então o meu disco movimentando-se com uma velocidade V0 na direção I. Como é que você calcula o momento angular de um objeto? O momento angular é dado pelo produto vetorial do vetor que marca a posição da partícula em relação ao local em que eu quero calcular o momento angular. Fazendo produto vetorial com o momento linear desse objeto. Reparem que não faz sentido calcular, até faz, tá certo? Mas talvez não seja uma boa ideia, calcular o momento angular em relação ao centro da haste. Porque em relação ao centro da haste, você vai marcar a posição da partícula em relação ao centro da haste e ela vai ficar alinhada com o momento angular dela. Então, o momento angular em relação ao centro da haste inicial, ele seria zero. Talvez seja melhor a gente levar em conta o momento angular em relação ao ponto em torno do qual a rotação vai acontecer. E a rotação vai acontecer em torno do ponto em que eu tenho esse parafuso que segura a minha haste. Então, eu vou colocar como vetor R esse vetor aqui. Um vetor que vem do ponto em torno do qual a rotação vai acontecer até a posição que o meu disco se encontra. Isso vai ser variável com o tempo? Vai ser variável com o tempo. Porque quando o disco estiver nessa posição, o vetor é esse. Quando o disco estiver nessa posição,
o vetor já vai apontar nessa direção e nesse sentido. E o módulo dele vai ficar menor também. Então, o momento angular que nós estamos levando em conta, né, é o momento angular para um instante qualquer, né, ao longo desse movimento. Mas esse R acaba que é uma quantidade variável, tá certo? Como que a gente vai levar em conta o momento angular no momento do impacto? No momento do impacto, a partícula vai se localizar aqui. Então, qual é a distância que vai separar a partícula do ponto aonde o impacto vai acontecer? Se você pensar imediatamente antes do impacto, esse seu vetor R, para calcular o momento angular do seu disco, ele tem um módulo que vale metade do comprimento da haste. Então, o R vale L sobre 2. Nesse instante, o seu vetor R vai estar apontando verticalmente para baixo. Ele vem do ponto em torno do qual a rotação vai acontecer até o ponto aonde o impacto vai acontecer, tá certo? Que é onde o meu objeto vai se encontrar. A velocidade do meu objeto, ou seja, o seu momento linear, aponta aqui para a minha esquerda. Então, aqui eu tenho um momento linear P0 do meu disco, que é a massa do disco vezes a sua velocidade inicial. O momento angular inicial do disco, então, vale o que, então? O R, que vale L sobre 2, vezes o momento linear do disco antes da colisão, que é a massa vezes a sua velocidade, vezes o seno do ângulo entre os dois, imediatamente antes da colisão acontecer. Imediatamente antes da colisão acontecer, ou seja, quando a partícula se encontrar nessa posição, o momento e o vetor L sobre 2, ou L sobre 2 na direção menos J, esses dois caras vão fazer entre si um ângulo de 90 graus. E o seno de 90 graus é igual a 1. O momento angular inicial do disco, em relação ao ponto de suspensão, vale, então, a massa vezes a velocidade do disco antes do impacto, vezes o comprimento da haste dividido por 2. Alguma dúvida na construção desse momento angular? Não. Não, por enquanto não. Não. Amanda, tudo bem? Isaac? Tudo, professor. Então vejam só. Tranquilo. E agora? Como é que eu vou fazer para calcular o momento angular da haste? Após o impacto. Porque o que vai acontecer após o impacto? A barra vai ser perturbada, né? Então ela tem uma tendência de começar a girar em relação ao seu centro de massa. Ou melhor, em relação ao ponto de suspensão. Se ela estava inicialmente na vertical, ela vai começar a se deslocar e o centro de massa dela vai começar a se movimentar. Como que eu faço, então, para calcular o momento angular dessa haste? O momento dela pode ser dado por iômega, né? Por quê, Kevin? Por quê? Por quê? Aí, porque dessa equação, por mim, fazendo a demonstração matemática, né? Mas não entendi por que não poderia usar. Não. Poder, pode. Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar
que, ao invés de uma haste, eu te desse esse brinquedo aqui, te desse um peão. Aí você faz o seguinte, você segura o peão na vertical, alguém vem e manda um projétil em relação ao peão, certo? O projétil bate no peão e coloca o peão em rotação. Você sabe que o peão não vai ficar em rotação indefinidamente. Com o passar do tempo, o que vai começar a acontecer com o eixo do peão? Ele vai sofrer uma precessão? Exatamente. Ele vai tombar. Então ele vai sair da vertical em que ele estava inicialmente, e à medida em que ele vai perdendo velocidade, ele vai começando a tombar. Em outras palavras, o eixo em torno do qual a rotação está acontecendo, e aqui o peão continua girando, está perdendo velocidade angular, mas ele continua girando. O eixo em torno do qual a rotação está acontecendo não é fixo. Nesse caso aqui, você poderia imaginar um eixo vertical, ou melhor, um eixo horizontal, passando aqui, ó, no centro da barra, aliás, nessa ponta da barra. A orientação desse eixo em torno do qual a rotação vai acontecer não vai mudar. A barra ela vai girar em torno desse eixo aqui, que eu vou chamar de, digamos, eixo X. Mas ele não muda a sua posição em relação ao tempo. E aqui não. Aqui o peão ele gira em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Com o passar do tempo, a inclinação do peão vai fazendo com que o eixo em torno do qual a rotação acontece mude. E aí, nesse caso, aquela rotação, aquela equação L igual a I ômega não funciona. Aqui ela funciona. Então, aqui ela funciona perfeitamente, ela serve. Do lado de cá ela não serve. A diferença entre as duas situações é a seguinte. Essa relação só funciona para a rotação em torno de um eixo fixo. Se acontecer algum movimento no eixo em torno do qual a rotação acontece, como uma mudança de inclinação, como uma precessão, como você colocou, ela não vai funcionar mais. Aquela demonstração que você imaginou, você deve ter imaginado o seguinte, deve ter imaginado que isso aqui daria no final... Eu não sei exatamente como é que você pensou, não. Mas, no final das contas, eu imagino que você deve ter pensado em integrar o momento de inércia ao longo dessa relação aqui. Foi algo assim que você pensou? Cara, eu pensei na equação. A demonstração teria que sair abrindo a conta aí para ver como é que chega nela. Tipo, eu não sei ela de cor, né? Só se eu pegar para fazer. Não é difícil, não. Mas não é difícil, não. Só que foge o objetivo do problema, não vou entrar nesse detalhe agora, não. Eu só Mas lembrei de cabeça. A demonstração para chegar que o L é igual a I ômega, ela só é válida se você imaginar que a orientação do eixo de rotação é fixa. Se a orientação dele for variável no espaço, essa equação não funciona mais. Eu só não tinha entendido a pergunta. Eu não tinha entendido que você queria chegar nisso, que o eixo era fixo, né? Eu não quero tirar uma equação do sovaco, entendeu? Sem que vocês tenham alguma noção do porquê que essa equação funciona. Por que ela pode ser usada. Entendeu? Assim. Mas essa, pessoal, é uma relação com a qual eu poderia calcular o momento angular dessa haste girante. Não há necessidade de se calcular momento angular para o disco, porque o disco vai entrar em repouso. Tá certo? Mas o momento angular da haste ele tem que ser levado em conta. Então, o momento angular inicial do disco, antes da colisão, tem que ser igual ao momento linear da barra após a colisão. Então, isso aqui é imediatamente
antes da colisão. E isso aqui é imediatamente após. Por que que nós estamos chamando a atenção para esse detalhe? Por que que nós estamos linkando aquilo que acontece imediatamente antes da colisão com aquilo que acontece imediatamente após a colisão? É para descartar o efeito de forças externas. Por quê? Porque a partir do momento que a haste é deslocada da vertical e ela então começa a subir, a força-peso vai começar a realizar torque. Ela não realiza torque quando a barra está na vertical ou praticamente na vertical. Mas quando a barra é deslocada da vertical, reparem, o vetor que marca o ponto de aplicação da força-peso, ele não está mais alinhado com o vetor que marca o ponto de aplicação da força-peso em relação ao ponto de suspensão. Então, ao passo que o momento angular da força-peso é zero antes da colisão, ele não é zero após a colisão. E mais, ele vai ser variável com o tempo. Por quê? Porque a força-peso vai provocar um torque em relação a esse ponto aqui. Quer dizer, a força-peso passou a provocar um torque externo. Mas isso é após a colisão, não é imediatamente após a colisão. Então, o momento angular do meu disco vale massa vezes V0 vezes o comprimento da barra dividido por 2. Isso é igual ao momento linear, ao momento angular da barra, que é o seu momento de inércia vezes a velocidade angular. Quanto vale o momento de inércia de uma barra? Depende. Depende em torno de onde ela vai girar. Ele pode ser igual a 1/12 da massa vezes o quadrado do comprimento da haste se a barra girar em torno do centro de massa. E ele é igual a 1/3 da massa vezes o quadrado do comprimento da haste se ela gira em torno de uma de suas extremidades. Quer dizer, o momento de inércia é um parâmetro que mede a dificuldade que você tem para colocar um objeto em rotação. Girar, então, uma haste fina em torno do seu centro é mais fácil do que girar a mesma haste em torno de uma das suas extremidades. Porque o momento de inércia em torno da extremidade é bem maior. Na verdade, ele é 4 vezes maior. Eu não vou demonstrar isso não, tá certo? Mas o momento de inércia ele é dado pela integral de R ao quadrado multiplicado pelo elemento de massa dm, aonde esse R aqui é a distância de cada partícula dm em relação ao eixo de rotação. Se você tem uma barra que vai girar em torno do seu centro, ela vai girar em torno do seu centro de massa, o seu momento de inércia em torno do centro vai ser dado da seguinte maneira. Isso é uma integral de R ao quadrado dm, só que você precisa eliminar o dm. E aí você precisa introduzir aquilo que a gente chama de uma densidade de massa. Como é uma massa distribuída num comprimento, você relaciona a massinha
com um pequeno tamanho espacial que ela possui, que eu vou chamar de dx. Então, a sua densidade seria a razão entre a massa e o elemento de comprimento que ela ocupa. Se fosse uma área, seria um elemento de área. Se fosse um volume, seria um elemento de volume. Então, o seu dm, o seu elemento de massa, ele é igual a lambda vezes dx. Então, o momento de inércia da haste em torno do seu centro, ele é igual à integral de quê? Quem vai ser o R? O R é a distância de cada massinha até o eixo de rotação. Se eu chamar a distância dessa massinha até o eixo de rotação de x, então essa é a distância que tem que ser integrada. O R vai ser essa distância aqui. Representa o raio que a partícula descreve em torno do eixo em relação ao qual a rotação está sendo estudada. Então não é o raio do objeto. Talvez o objeto não tenha raio. É o raio da curva descrita pela partícula quando ela descreve uma rotação. Então aqui você vai ter o seguinte, isso vai ser igual a integral de x ao quadrado dx vezes lambda, que é a sua densidade de massa. Feita entre que limites de integração? Se ela girou em torno do centro, isso aqui vai ser integrado de menos L sobre 2 até L sobre 2. Porque o objeto tem um tamanho total que vale L, a origem foi colocada aqui no centro, então uma parte da barra teria x positivos, a outra teria valores de x negativos. Uma parte positiva, a outra negativa. Por isso que a integral vai ter esse valor. E esse lambda? Esse lambda pode sair para fora da sua integral se o objeto for homogêneo. Porque se o objeto for homogêneo, a densidade pode ser escrita como a massa total dividida pelo comprimento total. Então, o momento de inércia em relação ao centro seria igual a massa sobre o comprimento vezes a integral de x2 dx, que é x3 sobre 3, avaliada entre menos L sobre 2 e L sobre 2. Isso dá m sobre 3L vezes L ao cubo sobre 8, que é 2 ao cubo é 8, né? Menos o valor da integral no limite inferior, que é menos L3 sobre 8. Isso porque, né, tem um sinal negativo da integral no limite superior e no inferior, e um sinal negativo do próprio valor do limite de integração. Se você fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar m L ao cubo sobre 3 vezes 8, 24L. Aliás, tem um fator 2 aqui também, né? Que é essa parcela somada com essa, e elas são iguais. 2 dividido por 24 dá 12. Isso aqui, então, dá ml ao quadrado sobre 12, como eu tinha dito aqui em cima. Mas não é esse o momento de inércia que eu quero, porque a rotação não vai acontecer em torno do centro da barra. Na verdade, ela vai acontecer em torno de uma extremidade. Então, na verdade, o resultado é esse aqui. 1/3 de ml2. O que muda? Aí eu vou deixar como um exercício para vocês. Mostrar que o momento de inércia da haste que gira em torno do seu centro, aliás, que gira em torno de uma das suas extremidades, vale I em relação à extremidade, né, em relação a uma ponta, isso aqui vai dar ml ao quadrado sobre 3. Qual é a diferença essencial? É a maneira como você vai montar o problema.
já que você vai colocar o eixo de rotação passando por uma ponta da barra, na hora que você vai marcar a posição das partículas em relação ao eixo de rotação, e isso aqui vai ser o seu x, você não vai fazer mais uma integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, porque a origem foi deslocada aqui para o centro da barra, aliás, para a ponta da barra. O que vai mudar é o limite de integração. Basicamente, você vai trocar um limite de integração que antes era de menos L sobre 2 até L sobre 2, por um limite de integração que vai de 0 até L sobre 2. Basicamente é isso que muda. E aí você vai chegar nesse resultado aqui. A montagem do restante do problema é essencialmente a mesma. Ok? Um outro resultado que pode ser muito importante, principalmente para quando a gente for discutir a dinâmica dos corpos rígidos, é o chamado teorema dos eixos paralelos. Vocês se lembram desse resultado? Sim. Os demais se lembram? Eu não, professor. Também não lembro, não. Basicamente é isso aqui. Vale para qualquer objeto, gente. Eu só vou colocar o desenho da barra porque... Como é que eu vou dizer? É o mote do nosso problema nesse momento, tá certo? Eu poderia pensar um objeto de formato qualquer. Vejam bem, Amanda e Tiago, o cálculo do momento de inércia que eu fiz agora para a haste, vocês entenderam? Sim. Entendi. Então, olha só. Nós calculamos o momento de inércia imaginando que o eixo de rotação passaria pelo centro de massa do objeto. Então, a barra ela iria girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro ou pelo seu centro de massa. Então, a gente mostrou que o momento de inércia em relação ao centro de massa, ele deu 1/12 da massa vezes o quadrado do comprimento da haste. Aí, agora, eu propus que vocês calculem, e eu dei uma sugestão para vocês calcularem o momento de inércia em relação a um outro eixo. O que esse eixo possui de comum em relação ao eixo que passa pelo centro de massa? A orientação espacial. Se eu colocar a barra presa nesse ponto aqui em cima, então imagina que você tira o parafuso aqui do centro e parafusa a barra nesse ponto aqui. A barra vai de novo girar em torno de um eixo horizontal. Então, esses dois eixos aqui, eles não são paralelos entre si? Amanda, Thiago? Sim. Sempre que você tem um eixo paralelo a um eixo que passa pelo centro de massa, se eu chamar esse eixo aqui de D, a gente pode mostrar o seguinte. O momento de inércia do objeto em relação a esse eixo, paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, sempre pode ser calculado a partir do momento de inércia do centro de massa. Ele é o momento de inércia do objeto, do objeto em torno de um eixo que passa pelo centro de massa, mais a massa do objeto vezes o quadrado da distância que separa os dois eixos. Então, se eu quisesse calcular, por exemplo, o momento de inércia em relação a esse ponto aqui, bastaria eu ter o momento de inércia calculado em relação ao centro de massa e conhecer essa distância d' aqui. Porque aí é só eu aplicar esse fator de correção. Vamos dizer dessa forma. Esse fator, eu não estou demonstrando não, viu, gente? Eu estou relembrando isso aqui é uma coisa que, em princípio, vocês deveriam ter visto lá na Física 1. Mas é um resultado muito importante.
não há necessidade de você calcular o momento de inércia de novo, desde que o eixo seja paralelo a um eixo que passe pelo centro de massa. Porque para boa parte dos objetos, em especial os regulares, os de formas bem definidas, o momento de inércia que passa pelo centro de massa costuma ser tabelado. Então, mesmo que você tenha alguma dificuldade no cálculo, você encontra o valor tabelado e aí vai bastar você saber aplicar um fator de correção, que nesse caso é a massa vezes o quadrado da distância de separação entre os eixos. Vejam só, vamos ver se essa relação funciona. Vamos então calcular para uma haste, considerando o momento de inércia em relação a uma ponta da haste. Isso vai ser igual momento inicial em relação ao centro, momento de inércia em relação ao centro de massa, mais a massa vezes o quadrado da distância de separação entre os dois eixos. Pega a haste. Pega um eixo passando pela extremidade da haste. Pega um eixo passando pelo centro de massa. Da extremidade até o centro da haste, você tem uma distância que vale L sobre 2. É metade do comprimento da haste. Aqui você vai ter, então, 1/12 da massa vezes o quadrado da distância, mais a massa vezes o quadrado, mais L sobre 2 elevado ao quadrado. Por quê? Porque L sobre 2 é a distância de separação entre os dois eixos, elevada ao quadrado e multiplicada pela massa total do objeto. Isso vai me dar 1/12 de ml2 mais 2 ao quadrado dá 4. 1/4 de ml2. ml2 pode ser colocado em evidência, que multiplica 1/12 mais 1/4. Mínimo entre 12 e 4 é 12. Isso aqui vai dar ml2, que multiplica 1/12. 12 por 12 dá 1 vezes 1 dá 1. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 1 mais 3, 4. 4 por 12, 3. Então, realmente dá 1/3 de ml ao quadrado. É esse o momento de inércia que a gente vai utilizar. Entenderam, Amanda, Thiago? Sim, entendi. Agora entendi. Digamos que você tenha, só por desencargo de consciência, digamos que você tem uma esfera. Vamos imaginar que você buscou numa tabela o momento de inércia de uma esfera que é girante em torno do seu centro. Então tá aqui a sua esfera. Está parecendo um anós, mas tá bom demais. E ela está girando nessa direção e nesse sentido com a velocidade angular ômega. Se você for numa tabela ou fizer a conta na força bruta para calcular o momento de inércia de uma esfera em relação ao seu centro, você vai ver que isso aqui dá 2/5 da massa do objeto, no caso a massa da esfera, vezes o quadrado do seu raio. Vou deixar isso aqui como um exercício para vocês. Calcular na próxima aula. Deem uma olhada lá nos livros de Física 1, ou pensem isso em coordenadas esféricas. Mas tentem calcular esse momento de inércia para a gente. Agora vamos imaginar que ao invés da esfera girar no seu centro, em torno do seu centro, ela gira em torno não do centro. Digamos que ela gira em torno de um eixo que tangencia a esfera. Precisa ser esse eixo aqui? Não, não precisa não. Mas eu apenas, novamente, quero colocar um eixo que seja exatamente paralelo à esfera. Então, agora a esfera ela vai executar uma rotação em torno dessa borda aqui. Ora,
esses dois eixos são paralelos entre si. Então, se eu chamar esse eixo aqui de 1 e esse eixo aqui de 0, o momento de inércia em relação ao eixo 1 é o momento de inércia em relação ao eixo 0, mais a massa vezes o quadrado da distância da separação entre os dois eixos. Esses dois eixos são paralelos e a distância entre eles é igual ao raio. Então, vai dar mr ao quadrado. Em relação ao eixo 0, o exercício que vocês vão tentar fazer mostra que o momento de inércia dá 2/5 de mr2, mais o fator de correção para a esfera girar em torno desse eixo paralelo, mr2. Se você fizer essa conta, você vai ver que o momento de inércia em relação a esse eixo dá 7/5 de mr ao quadrado. Ok, gente? Sim. E se o eixo fosse perpendicular? Aí eu vou deixar para vocês correrem atrás também. Digamos que eu tenho a esfera girante em torno desse eixo aqui. Aí, digamos que eu quero calcular o momento de inércia em relação a esse outro eixo aqui. Eu vou chamar de D. O ângulo entre esses dois eixos é de 90 graus. Então, como é que vocês vão calcular o momento de inércia em relação ao eixo D', que é perpendicular a esse eixo que passa pelo centro de massa? Vocês vão procurar em livros de mecânica, de física 1, enfim. O que nós chamamos de teorema dos eixos perpendiculares. Ou teorema de Steiner. Também é conhecido na literatura por esse nome. É um teorema que nos permite calcular o momento de inércia em relação a qualquer eixo que seja paralelo em relação ao centro de massa. Tá certo? Não é o objetivo do problema, eu vou então retomar o problema nesse momento. Ok? Ora, então nós tínhamos que o momento angular inicial do nosso disco, imediatamente antes da colisão, é igual ao momento angular da minha barra imediatamente após a colisão. Concluímos que o do disco seria m, velocidade inicial do disco antes do impacto, vezes L sobre 2, que é a distância do ponto de impacto até o ponto onde a rotação vai acontecer, que foi o ponto em torno do qual eu calculei o momento angular. Momento de inércia da barra vai ser medido em relação ao ponto em torno do qual a rotação vai acontecer. Isso aqui vai ser igual a 1/3 da massa da barra vezes o quadrado do seu comprimento vezes a sua velocidade angular, que eu vou chamar de ω0, que é a velocidade angular da barra após a colisão acontecer. Ok? Esse L é simplificado com esse L. A gente então determina que a velocidade angular ela vai valer 3/2 da massa do disco vezes a velocidade do disco sobre a massa da barra vezes o comprimento da haste. Tá certo? Essa é a velocidade angular do disco imediatamente após a colisão. Então a gente reviu um bocadinho de coisas na solução desse problema, mas nós ainda não chegamos na solução do problema, porque, veja bem, a conservação do momento angular me permitiu determinar a velocidade com a qual a haste vai se movimentar. Pelo menos a velocidade angular. Mas ela não me permitiu obter nada acerca da altura. A altura já está relacionada com outro aspecto do problema.
A altura está relacionada com a conservação de energia. Então, vamos ver o que vai acontecer agora com o movimento da barra. Então, veja só. Inicialmente, nós tínhamos a haste colocada na vertical. O disco vai chegar no meio para dar uma cacetada na haste. A haste, então, vai imediatamente após a colisão começar a se movimentar. Então, o centro de massa da haste vai começar a descrever um movimento de rotação. Aliás, a haste como um todo vai começar a descrever um movimento de rotação. Que velocidade angular é essa? É a velocidade angular em todos os pontos do movimento da haste? Não. É a velocidade da haste imediatamente após a colisão acontecer. Então, após o impacto acontecer, ela adquire essa velocidade angular e começa, então, a girar com uma certa velocidade angular vezes ômega zero. Mas essa velocidade angular, ela vai mudar com o tempo. Porque se ela não mudar, então a haste não para de se movimentar. O que acontece, então, num segundo momento, é que a haste vai atingir uma posição extrema. E aí, no instante em que ela atinge essa posição extrema, ela atinge um ângulo máximo, que eu estou chamando de φ. E ela vai parar por um breve instante. Então, a velocidade angular dela também vai se anular. Não só a velocidade linear do centro de massa se anula, né, melhor dizendo, como a velocidade angular também vai se anular. Ok? Mas o que a gente tem? Como que eu vou aplicar a conservação de energia nesse problema? Nenhuma sugestão, gente? Define um referencial para seu potencial nulo, né? E aplica conservação. No primeiro instante, você tem só a velocidade angular, pode definir ali como sendo o centro de massa, né? Como a altura de potencial zero. E no final, você só vai ter a energia potencial gravitacional. O centro para o centro de massa, né? Sim, exatamente isso. Você pode aplicar a conservação de energia mecânica? Pode. Que nós vimos há 2 aulas que quando você tem apenas forças conservativas, forças cujo rotacional é zero e cuja integral num contorno fechado dá zero, a energia mecânica vai se conservar. Você não pode aplicar a conservação de energia antes da colisão acontecer. Por quê? Porque você não sabe se o impacto provocado pela colisão do disco com a barra, se essa força é conservativa. Por isso que agora eu estou levando em conta, estou chamando a atenção só para o movimento da barra. Porque ao analisar só o movimento da barra, a força que me interessa é a força peso, que é uma força conservativa. Havendo apenas forças conservativas, a energia mecânica se conserva. Então, como P
é uma força conservativa, nós temos que a energia mecânica deve se conservar. Energia mecânica, como a gente viu há alguns dias, é uma soma de energias cinéticas e energias potenciais. Mas ela vai se conservar após a colisão. Acontece o seguinte: qual vai ser a energia mecânica da nossa barra? A barra, após a colisão, pode ter energia cinética mais energia potencial gravitacional. Mas por ser um objeto extenso, a energia potencial gravitacional, na verdade, é a energia potencial do centro de massa do objeto. Não há necessidade de você pensar em outro objeto que não seja o seu centro de massa. E a energia cinética? Aí você pode ter a energia cinética de translação, mais a energia cinética de rotação, mais a energia potencial gravitacional. Mas pense bem, no momento em que a pancada acontece, o centro de massa não só a translação, não. Ele até pode oscilar, mas ele não vai se deslocar em relação à posição de rotação, não. Então, a energia cinética de translação, que seria meio da massa vezes a velocidade de translação, ela não precisa ser levada em conta. Ela é zero. Mais a energia cinética de rotação, meio do momento de inércia vezes o quadrado da velocidade angular. Eu estou chamando de ômega zero. Mais, quanto vale a energia potencial gravitacional? Depende do instante. Inicialmente, você tem a sua barra colocada na vertical. Se eu colocar um nível de referência passando pelo centro de massa, a altura inicial do centro de massa é y igual a zero. Então, o y do meu centro de massa é zero, após o impacto. Imediatamente após o impacto. Depois não, depois ele vai subir, juntamente com a barra como um todo. Então, a energia potencial gravitacional da barra, medida em relação a esse eixo aqui, seria a massa da barra, vezes a gravidade, vezes a altura do centro de massa, que é zero, imediatamente após o impacto. Ou seja, a energia cinética, a energia mecânica da barra após o impacto, é puramente energia mecânica de energia cinética, perdão, de rotação. Então só tem que levar em conta a parcela de energia cinética de rotação. O restante é zero. Aí a barra sobe. A barra sobe, 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 sobe e para. Quando ela para, ela não tem energia cinética. Quando ela para, ela não vai ter energia cinética de rotação. Mas ela ganhou energia potencial gravitacional, porque o centro de massa dela foi deslocado. O que a gente precisa entender agora, então, é como foi o deslocamento desse seu centro de massa. Então, veja só. Eu vou colocar a situação aqui em dois momentos. Digamos que essa minha linha pontilhada represente a minha barra, bem fininha. Aqui está a altura do centro de massa. Isso aqui, então, é meu nível de referência y igual a zero. E aqui eu estou colocando o centro de massa na posição inicial. Ou seja, logo após o impacto. Aí,
A barra toma a cacetada e gira. O centro de massa não fica parado. Digamos que ele venha a ocupar essa posição aqui agora. Então, ele se elevou de uma certa altura y em relação à posição inicial que ele ocupava, que vai depender desse ângulo φ, que é o ângulo de deslocamento da barra em relação à vertical. Como é que você vai fazer para poder medir esse y? Para poder calcular a energia potencial gravitacional da barra após o impacto, mas principalmente no ponto de deslocamento máximo da sua barra. Esse é um problema, na verdade, de geometria, né? Na verdade, você tem o seguinte. Para você poder calcular essa altura y, você precisaria calcular esse cateto adjacente desse triângulo retângulo, que eu vou marcar em vermelho nessa minha figura aqui. Porque eu sei que essa altura h, quando somada com o deslocamento que ele sofreu, o centro de massa sofreu, me dá metade do comprimento da barra. Afinal de contas, o centro de massa originalmente estava localizado em metade do comprimento da barra. No momento final, isso não é mais verdade. Ele sobe. Mas veja que é o seguinte, apesar dele subir em relação à vertical, ele não se movimentou dentro da barra. Então, em relação à ponta da barra, ele continua afastado de uma distância que mede L sobre 2, em relação à ponta da barra. Só que aquele L sobre 2, que antes era um cateto adjacente a esse ângulo φ, né, nesse segundo momento se torna uma hipotenusa. Porque o cateto adjacente agora é essa altura h. Então eu teria que tomar o cosseno daquele ângulo φ para calcular a altura h. Cosseno de φ é igual a h dividido pela hipotenusa, que é igual a L sobre 2. A altura h da qual ele foi deslocado vale L sobre 2 cosseno de φ. Quem é o y? Aí você vai se lembrar do seguinte. Se o h é L sobre 2 cosseno φ, você vai ter h mais y, aliás, perdão, minto. Se o h é L sobre 2 cosseno de φ, somado com y, você obtém L sobre 2. Então, a sua altura y, ela vale L sobre 2 que multiplica 1 menos o cosseno daquele ângulo φ. Essa é a altura máxima que o centro de massa foi deslocado, dependente daquele ângulo φ, que é o ângulo de maior deslocamento que a barra possuiu. Agora, então, a gente volta nas equações de conservação de energia. Então, agora a gente volta na conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. O que é o inicial para mim? Movimento da barra imediatamente após o impacto. E o final? Instante em que a barra vai parar em relação ao eixo vertical. Imediatamente após o impacto, a barra adquire velocidade angular, portanto, ela adquire energia cinética de rotação. No final, toda a energia cinética de rotação converte-se em energia potencial gravitacional. Mzão vezes G vezes o Y máximo. Então, isso vai me dar o quê? Meio. Momento de inércia dá 1/3 da massa da barra vezes o quadrado do seu comprimento, vezes a velocidade angular,
que me deu quanto? 3 meios de mv0 sobre mzão L. 3 meios de mv0 sobre mzão vezes L. Elevado ao quadrado. Igual a massa vezes a gravidade vezes a altura de deslocamento, que vale L sobre 2, 1 menos o cosseno de φ. Como eu quero saber o ângulo de deslocamento, eu tenho que isolar o φ nessa relação. Vamos fazer algumas simplificações aqui antes. Deixa eu ver. Essa massa M é eliminada com essa massa M, Mzão. Esse fator 3 é eliminado com esse fator 3. Esse fator 2 é eliminado com esse fator 2. Esse L ao quadrado é eliminado com esse L aqui. Então, faca nesse L ao quadrado. Edson, O que, Kevin? eu acho que esse 3 meio que você simplificou, não teria que estar dentro do quadrado, não? Do ômega 0? Ah, tem. Ele tá dentro da expressão da velocidade angular. Bem observado, Kevin. Então, deixa eu corrigir isso aqui. Que a simplificação não vai ser total, não. Isso aqui vai dar 9/4, então. E aí, 9 dividido por 3 vai dar 3. E esse 4 dividido por esse 2 vai dar 2. O que sobra, então? 3 sobre 4. 2 vezes 2 dá 4. L. Mzinho ao quadrado. V0 ao quadrado. Sobre Mzão ao quadrado vezes L ao quadrado. Esse L racha fora com esse L2 aqui. Isso aqui dá G que multiplica 1 é G menos G cosseno de φ. Então a gente vai obter o seguinte. Eu isolando o termo G cosseno de φ, nós vamos ficar com cosseno do ângulo de maior alcance da barra. Isso vai ser igual a 1 menos 3/4 de M2 V0 ao quadrado sobre G Mzão ao quadrado L2. A rigor, o que eu fiz? Eu dividi os dois termos da equação por G, né? Por isso aparece um G aqui. G por G vai dar 1. G cosseno φ por G vai dar 1 também. Esse cara... Aquele L embaixo lá dividindo não é ao quadrado, não. Você simplificou ele já. Eu ia falar agora. Beleza. Bem lembrado. Então, 1 menos 3/4 M2 vezes L ao quadrado, G M2 vezes L. É com essa relação que eu calcularia o ângulo de maior alcance que a minha barra possuiria. Tá certo? O maior afastamento angular que ela vai possuir em relação ao eixo vertical. Deu para acompanhar em linhas gerais? Alguém tem alguma pergunta em alguma passagem? Tranquilo. Os demais, tudo bem? Thiago, Thomas, tá ok. Tá ok. Bem tranquilo, bem claro. Então, em razão do horário, gente, eu estou quase encerrando, mas eu vou deixar um problema para vocês, que, de certa forma, tem o mesmo espírito desse que a gente acabou de resolver. Então, tentem resolver esse problema aqui para a aula de quarta-feira. Basicamente, a ideia é essa aqui. De novo, você vai ter uma barra. Uma barra de comprimento L e uma massa Mzão está fixa no ponto O de sua extremidade inferior.
ela também vai ser atingida por um projétil. Então, dispara-se um projétil de massa mzinho com uma velocidade v0 em relação à barra, tal como na figura. Vai acontecer um impacto e essa barra também vai girar, tá certo? O projétil permanece preso à barra após o impacto. Qual a velocidade da extremidade livre da barra ao tocar o solo? Então, basicamente, é esse aqui o problema. Você tem uma haste e essa haste ela é parafusada agora aqui, na sua extremidade inferior. Então, tem um pino de sustentação aqui que mantém essa haste presa. Mas ela também vai ser atingida por um objeto. Então, digamos que meu projétil é esse aqui, ele se movimenta na horizontal com uma certa velocidade inicial V0. Vai ser a velocidade imediatamente após o impacto. O que vai acontecer? Ao contrário do anterior, ele não vai parar. Essa colisão, então, não é uma colisão elástica. É uma colisão totalmente inelástica. O objeto ele vai ficar preso dentro da barra. Do ponto de vista de conservação de momento e momento angular, não muda praticamente nada, tá certo? Muda a conservação de energia, né? Porque a energia cinética não vai ser conservada. Afirmar que a colisão é elástica ou inelástica tem a ver, então, com a conservação de energia cinética. E não vai haver conservação de energia cinética nesse caso, não. A barra, ela tem um comprimento L e o projétil ele vai ser lançado em relação ao ponto de sustentação a uma distância D0 em relação a esse pino aqui. O projétil bate na barra, a barra vai então girar juntamente com ele. E aí ela vai tombar. Num segundo momento, ela vai se encontrar aqui. Eu quero saber com que velocidade a ponta da barra vai chegar no solo. A ponta. Não é um ponto qualquer, não. E aí, lembrem-se lá da física 1, né? A velocidade linear depende do raio da curvatura que o objeto vai fazer. A angular, não. Então, todos esses pontos aqui, eles vão descrever a mesma velocidade angular. Eles descrevem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Mas a velocidade linear não é a mesma. Por quê? Porque os pontos mais afastados, eles estão a uma distância maior em relação ao centro da barra do que os pontos mais internos. Então, provavelmente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pensar nesse problema calculando primeiro a velocidade angular, porque ela é a mesma para todos os pontos da barra. Obtida a velocidade angular, que é o que vai dar mais trabalho, se você quer saber a velocidade da
ponta da barra, quando ela toca o solo, você vai multiplicar pelo comprimento da barra, que é L. Isso vai te dar a velocidade dessa ponta aqui. Tá certo? Em linhas gerais, é assim que esse problema deve ser pensado. Ele também vai ser pensado do ponto de vista de conservação do momento linear, principalmente conservação do momento angular. Tá certo? Mas há um detalhe, que nesse caso, provavelmente você vai ter que levar em conta o trabalho realizado por uma força externa. Vai ter que levar em conta o teorema trabalho-energia cinética, porque o peso, depois do impacto do disco aqui em cima, ele vai fazer a barra cair e ele vai fazer a barra acelerar. Ele vai realizar trabalho em cima da barra. Você vai ter, então, uma conversão de energia potencial do centro de massa da barra em energia cinética, né, do movimento da barra. Tá certo? Então, esse é o espírito geral da solução desse problema. Tentem fazer isso para a gente para a próxima aula. Eu não vou nem deixar a resposta, não, tá certo? Trabalhem nisso aí até a próxima aula, vamos ver se vocês conseguem fazer, tá bom? Com relação ao problema que a gente resolveu, ou mesmo ao enunciado desse, vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Gente, hoje, em particular, eu vou encerrar agora. Eu começo um horário de atendimento de fundamentos de mecânica em alguns instantes de uma outra disciplina que a gente leciona aqui em São João del Rei. Tá certo? Quarta-feira mesmo. Quarta-feira a gente continua de novo, então, se Deus quiser. Tá bom? Tranquilo. Um abraço para todos, boa semana para vocês, viu, gente? Beleza, até mais, Edson.